Vamos lá que você já vai ter um pouco de presente e um pouco do livrinho. Pode ir firme. Foi interessante a Dinei pensar nas crianças. Nós estamos indo para a terceira semana de jejum. Nós estamos fazendo 21 dias. Você está sentadinho aqui hoje, você está no nosso jejum, porque a gente orou para você vir aqui. Jejuou para você vir aqui. E aí, nessas 3 semanas, nós já passamos uma sexta-feira de oração 24 horas. Tivemos a primeira sexta-feira, das 6 horas da sexta até 6 horas do sábado. Agora, sexta-feira, mais 24 horas. Passamos das 18 horas da sexta até 18 do sábado. Agora entrou a semana, vai ser a nossa semana, sexta-feira que vem. A gente não conseguiu encher. Nossa turma aqui está meio devagar. Então, a pastora Denise vai pegar viu, Denise? Por favor, fique em pé. Ó. E aquela lista lá está mais de dia, né? De dia. Então, a gente está segurando a madrugada, né? A gente precisava que um grupo de pessoas segurava de dia. A gente não pode parar, é um relógio. Não pode parar. 24 horas. Então, gostaria que os irmãos procurassem a pastora Denise para preencher o dia do sábado. E vai ser uma benção. Se você começar agora, essa semana, um jejum, você pode fazer ele parcial ou total. Você começar orando essa semana, na sexta você vai passar lá 1 hora conosco. Você dá 1 hora e recebe 24. Ah, mas eu não jejuei as outras semanas. Não estou dizendo para você que nós jejuamos para você e para todos da missão. Nenhum escapou. Até aqueles que a gente não conhecia, que a gente sabia que Deus ia trazer aqui. Então, você pode, essa semana, fazer um dia de jejum, 2, dizer, Senhor, o pastor lá falou que é 21 dias, eu não fiz daqui para trás, mas eu quero entrar debaixo desse guarda-chuva que já está feito, e colocar meu propósito de jejum essa semana. E aí, se você tiver essa abertura, pega 1 hora do sábado lá, que a gente vai passar, vamos passar 24 horas orando e vai ser benção. E foi isso. As crianças vão começar dela agora, de 14 dias, né? Então, o jejum das crianças está lá embutido, as mães vão ver. Inclusive, quando eu vi o livrinho, eu falei, tem uma dessas daqui que eu preciso de jejuar. Não, internet eu não preciso de jejuar porque eu não tenho, não uso. Aí teve o outro lá, né? Era tudo eletrônico. Aí tinha um assim, ó, desobediência. Eu falei, esse eu preciso. Jejuar de desobediência. Eu falei, esse daí é comigo mesmo, esse daí eu preciso. Então, na própria lista das crianças, eu falei, aqui já tem um que serve para o velhinho aqui. Então, a mamãe e o papai vai ajudar o filho, porque você vai estar fazendo um investimento para a tua família. E eles vão pegar o pique. As professoras vão cuidar aqui, e você vai cuidar na sua casa. Mas eu gostaria de envolver os mais velhos também numa semana de jejum, essa última semana. Nós vamos ter, na semana que vem, na sexta, nós vamos ter o nosso encontro de adolescente e jovem. E esse jejum é para isso. O encontro nosso, o jovem ir para ali, já tem mais de 80 jovens que vai estar nesse encontro. São jovens que vêm das células, e nós queremos que eles sejam abençoados ali nos 3 dias do encontro. E enquanto isso, a gente coloca um propósito nosso no meio desse jejum de coisas que a gente precisa da resposta de Deus. Então, estamos convocando toda a igreja para entrar nessa bênção. E você vai ver por que na mensagem que nós vamos ler agora. Ó. Por que jejum? Por que oração? Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataque, ele está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes ele cai na água.
E eu trouxe ele e os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada por ele. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traguem o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e perguntou: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé de vocês é bem pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. A fé ela é abstrata, ela é invisível e é difícil de explicar ela. A gente tem ela, mas a gente não sabe explicar. Ninguém vem num lugar desse no dia de domingo aqui para ouvir uma mensagem com a convicção de que é Deus que está falando com ele, quando é uma pessoa, um comedor de carne, de arroz e feijão, de carne até não muito, mas de arroz e feijão, que está falando aqui, né? Entendeu? Então, se você pega uma Bíblia e vem para um lugar desse daqui, isso já mostra que tem um movimento interno seu. A gente não sabe explicar direito, é a fé. Isso aqui é resultado da fé. Então, se tem resultado na sua vida para o seu corpo, se tem resultado para a sua alma, e se tem um resultado para a fé. Deus te criou com corpo, alma e espírito. O corpo tem que cuidar dele, alimentar ele. A alma, você tem que procurar no máximo manter ela na sanidade, para você não perder a cabeça. Mas o espírito só Deus pode alimentar. E isso é fé. Deus é invisível, o teu espírito é invisível, e você vem aqui pressupondo ou supondo que você vai encontrar com ele. Isso é fé. Certa feita, Lucas 17, 5, 6, os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E respondeu Jesus: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa amoreira: sai daqui, planta-te no mar, e ela obedecerá. Os discípulos pediam para Jesus: ensina a gente a orar, ensina isso, ensina aquilo. Em Lucas eles disseram: aumenta a nossa fé. Eles tinham uma compreensão que se Jesus aumentasse a fé, mudaria a vida deles. Eles começam a ver Jesus fazer as coisas e eles acham que se Jesus desse um toque mágico neles e aumentasse a fé deles, eles ficariam igual a Jesus. Mas Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, aumentar como? Aumentar para um grão de mostarda? O que é um grão de mostarda? Versículo 19, eles dizem aqui, por que nós não podemos expulsar? Esse caso não é para nós, versículo 19. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Lá atrás eles estão pedindo para aumentar a fé. Aqui eles estão perguntando por que nós não conseguimos expulsar. Isso não é um caso para nós? No 20, Jesus disse: porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Novamente ele toca na fé, usando como protótipo, exemplo, o grão de mostarda. A gente não sabe explicar a fé, nós já temos aqui como explicar. A fé é um grão de mostarda. É um grão de mostarda. Você já plantou alface, almeirão, já fez horta? Quem aqui já fez horta em casa? Que tamanho é que vem no papelzinho a sementinha que você lança? Não é minúscula? Eles estão dizendo para aumentar a fé. Aí Jesus começa a padronizar. Não, a fé é um grão de mostarda. O problema não é aumentar. Senão Jesus diria: se você tiver fé do tamanho de um Titanic. Se você tiver fé do tamanho do Titanic. Você assistiu o filme do Titanic? É grande, né? Se você tiver fé do tamanho do oceano. Se você tiver fé do tamanho do globo terrestre.
Ou se você tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, é grandão, né? Maior, né? E se você tiver fé do tamanho de um caroço de jaca? Mas ele não disse isso. Ele disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininha, é a menor semente das hortaliças. Você chega, faz um canteiro, que é a sementinha de hortaliça, alface, almeirão, rúcula. Você semeia assim, ó, joga um pouco d'água, você não acredita naquilo. Você vai embora, 2 dias depois já está apontando. Já está apontando ali. Agora você quer ver só, porque grão de mostarda? Você pode voltar, aí você está no 17, volta no 13. Ó, você está em Mateus 17, volta no 13, que você vai ver por que grão de mostarda. 13, versículo 31. E Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou num campo. Embora seja menor entre toda a semente, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos nos seus galhos. Esse é o padrão da fé. É o padrão do reino. Como é que é a fé do reino? É um grão de mostarda. E aqui ele está explicando. Embora seja uma sementinha, quando você lança ela, ela nasce. E a árvore cresce a tal modo, rapidamente, que os passarinhos vêm para fazer o seu ninho e reproduzir. Então, o que Jesus está dizendo é que a nossa fé que vai nos tornar essa árvore grande e que vai reproduzir, vai dar fruto. Vai vir multidão de pessoas debaixo da árvore, quando é entendida a fé como um grão de mostarda. Nesse texto aqui é um momento de treinamento. Jesus vai para o monte, nos versículos 1, 2, 1 a 9, ele vai para o monte orar com Pedro, João e Tiago, larga lá embaixo na cidade os 8, eu tenho experiência lá com os 3, na transfiguração, e os 8 estão ali fazendo o que ele pediu, e aparece esse caso insolúvel, de um pai desesperado com um filho que ficava endemoniado, ora caía na água, ora procurava o fogo. A gente não dá para imaginar, esse pai possivelmente não dormia. Quem é que dorme se o filho está correndo o risco de morrer afogado ou morrer queimado? A gente não fala da mãe do menino, quem sabe a mãe estava muito cansada nesse dia, porque quase sempre sobra mais para a mãe para cuidar, porque os pais estão trabalhando. Mas é um pai amoroso, que quando conversa com Jesus diz, ó, isso aqui há muito tempo, a gente está sofrendo há muito tempo. E os teus discípulos não puderam fazer. E os discípulos, em particular, fechando o treinamento público, eles fecham com uma célula, com uma reunião, em particular, e diz, por quê? O que aconteceu? Por que a gente... É por causa da pequena fé, Jesus diz. Mas a fé de vocês, como ele falou diversas vezes, ele torna a repetir, se for do tamanho de um grão de mostarda, vocês solucionariam esse problema. Então, nesses versículos que nós lemos, tem implícito e explícito esse tema. Faça a sua fé valer a pena. Faça a sua fé valer a pena. Você sabe que eu fui visitar um irmão nos dias últimos da vida dele no Alsta, chamava Santana, e ele foi presidente da Raquel antes de mim. A Raquel era uma casa de recuperação, ajudei ele, fui o braço direito dele. E aquele dia lá, eu cheguei lá, e ele pediu para a mulher sair. A Armandinha saiu, e eu fiquei com ele. E ele olhou para mim, não consegui falar nada, porque eu saí da casa de recuperação a Betel, me alinhei muito com ele, e meio que projetei nele uma paternidade. Você perde o pai, encontra alguém bom, você projeta. E era uma pessoa boa, me ensinou muita coisa, porque eu ajudava ele ali, ele era o presidente, e eu trabalhava... E eu jejuava e orava por ele, porque ele vendia, quando saiu essas antenas parabólicas, e ele tinha uma porcentagem que ele dava para a Raquel para sustentar as moças. Então, toda semana eu orava com ele. Ele me deu os primeiros livros do Atmani para mim ler, que me ajudou muito. E naquele dia lá, eu olhei para ele, eu estava engasgado, eu não tinha muito o que falar para ele. Ele falou, você não precisa falar nada. Comecei a chorar. Ele falou, você foi um baita companheiro para mim. Então, eu pedi para você vir aqui porque é muito bom. Já estou partindo
E você é um homem de fé, você me ajudou muito. E disse para mim assim, olha, o que eu vou falar agora para você, eu gostaria que o dia que você tivesse, que nem eu aqui, você tivesse na minha condição. Eu já sei que estou partindo e é melhor eu partir, já cumpri o meu tempo. Citou o texto de Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Falou, agora você vai embora, já estou tranquilo aqui, você não precisa se preocupar. Quer fazer uma oração para mim? Faz, mas já estou preparado. Já tive experiências de aqui no hospital, já de partir, minha mulher está sossegada. Gostaria que você desse a continuidade lá na Raquel, nas obras, com a mesma fé. E arrematou falando, olha, continua com a fé, mas faça a sua fé valer a pena. Faça ela valer a pena. Se ouvir dele. E a mesma coisa eu não posso falar do Tarcísio Meira, porque ontem eu estava pegando uma entrevista dele, me chamou a atenção. Ele está beirando os 80 anos, eu peguei só a parte que ele falou, estou beirando aos 80 anos e a coisa mais triste do mundo. Ele falou, eu parei. Estava procurando alguma coisa, parei. Mas por quê, né? A diferença, né? Falou, porque eu sou agnóstico, falou para o repórter. Sou agnóstico, eu não acredito em nada. Eu só acredito naquilo que eu vejo. E agora está muito triste, porque quando você é jovem, você não vai procurar nada. Você não acredita. Mas 80 anos, cada dia que passa, eu estou mais perto da morte. E eu estou ficando cada vez mais triste, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não tenho a mínima noção. Eu não me preparei para esse momento. São dois casos extremos, o Tarcísio Meira e o Santana. Dois casos extremos. Olha, eu estou sentado diante de pessoa aqui que tem o grão de mostarda. Tem o grão de mostarda. Mas pode estar dentro da caixa de fósforo. Não planta. Pode estar na gaveta em casa ou pode estar aqui, ó. Chega aqui, o grão de mostarda está no meio da Bíblia. Ela abre, escuta a mensagem, depois sai. Quando chega no estacionamento, pegar o carro, ela fecha, fica lá. Até as dificuldades dela na semana, ela não planta o grão de mostarda. Ela não sabe colocar isso em ação. Às vezes é uma relíquia. Grande parte aqui já colocou um pouco do grão de mostarda na terra, porque aceitou Jesus como Salvador, lá no coração, e depois passou pelas águas e batizou, e assumiu Jesus publicamente no batismo. Já fez uma primeira parte. Mas a execução ou a plantação de obras, de coisas, que tanto é para si mesmo como para o outro, ele não consegue fazer. Porque por um motivo muito simples, nós aprendemos a vida inteira que tem sacerdote. Na religião estatal nossa ou tradicional, nós temos sacerdotes. Nós nascemos na religião. E os sacerdotes é que têm a fé. Eles estão aqui. E eles ficam de trás, eles ficam virados até tempo atrás, de costa para o leigo. O leigo não tem fé, o leigo não sabe nada. E eles recitam o ritual em latim, até dias atrás. E tem algumas igrejas que recitam. A gente nasceu nesse... Entendeu? A nossa fé tem esse ritual. Nossa fé é terceirizada para um sacerdote. Pode a gente dar um pulo para a igreja chamada evangélica, continua o mesmo processo, só muda o nome. Sacerdote para missionário, bispo ou pastor. Tem sim, tem a semente, mas inconscientemente a gente terceiriza, porque esse que está aqui de costa, esse tem a fé. Esse é pastor, esse fala bem, esse tem assim, ele é assim com Deus, olha, ele está pertinho do céu, aqui, ó. Você não está pertinho do céu, você não é assim com Deus. Nessa visão, inconscientemente, a gente diz que Deus é parcial. Para uns, Ele dá, Ele faz, Ele abençoa, para outros, não. Então, tem muita gente sentadinha aqui, ó, na minha frente, aqui, com muitos anos carregando a Bíblia. Mas o grão de mostarda, um grande presente que Deus deu, um dom. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, isso vem de Deus. Pela fé. Não é de vocês, é dom de Deus, é o presente. Está na caixinha de fósforo. Está dentro de um pirex, na prateleira.
Ou quem sabe está numa caixa de ferramenta debaixo de cadeado. E na hora do vamos ver, não planta a semente. Consequentemente, não nasce nada, advindo da fé. Deus, que é infinitamente misericordioso, amoroso, Ele vai suprindo a gente, entendeu? Ele vai como você supre seu filho. Seu filho não faz nada, esse de colo aí, ó. Está vendo? Menino de colo lá. Que lá, se o pai e a mãe 100% não pôr as coisas, ele morre. Aquele lá, ó. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica daquele jeitinho, com 60 anos de idade. Deus, na sua infinita misericórdia, de vez em quando dá uma mamadeira, abençoa, não deixa a gente morrer à míngua. Mas o desejo dele é que você faça a sua fé valer a pena. Repita comigo: eu posso fazer a minha fé valer a pena. Eu tenho esse grão de mostarda. E eu vou fazer valer a pena. Só quero escutar. Só quero escutar. Vamos lá, meu irmão. Está fraco demais. Só quero escutar. O que esse homem vai falar? Então escuta. Está implícito e explícito. Primeira coisa, para Jesus todos têm fé. Nós precisamos de entender qual é a diferença entre pouca fé e a fé como grão de mostarda. Ele falou para ele: por que nós não conseguimos? É pouca fé. Mas essa pouca fé precisa de virar um grão de mostarda, tem uma transformação. Qual é a diferença da pouca fé com a fé com grão de mostarda? A diferença é que uma é plantada e a outra não é. Uma é ativa e a outra é passiva. E você vê dentro da igreja, alguns acham que não tem fé nenhuma. Mas engraçado, continua pegando teu carro, continua vindo na igreja. Continua se recusando a desacreditar. Às vezes você passa o domingo murmurando: está louco, outra vez na igreja, vou ouvir a mesma coisa, e bibibi, e bababó, e bababá, e vai indo para o carro. É fé, meu irmão. Você está louco. Olha, já outra vez chegou, semana está louco, viu? Mas você não consegue ficar. Entendeu? Você diz que não tem fé, que não vai, mas você se recusa a desacreditar 100%. Tem uma luz lá que não deixa você ficar. Para Jesus todos têm fé. Entendeu? O problema é que se é fé que nem o grão de mostarda, tem que ser plantada. Se é fé que não é grão de mostarda, ela não é plantada, ela é passiva, ela não funciona. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante: para Jesus não existe fé grande ou fé pequena. Entendeu? Para Jesus não existe fé grande ou fé pequena. Em que contexto Jesus falou assim: ô homem, grande é a sua fé, ô mulher, grande é a sua fé? Ele falou diversas vezes. Em que contexto que ele traz esse elogio? Mateus 15, 28, ele encontra uma mulher estrangeira, cananeia. E ela vazou a multidão. E naquele contexto, os estrangeiros eram tratados como cachorro, é chamado de cachorro pelo judeu. Como esses navios que chegam de imigrante lá, está chegando na Europa, do Haiti, da África. As pessoas da França ou da Itália vai tratá-lo como um cachorrinho, fica lá, ó, vai comer resto, tal. O judeu fazia isso com o estrangeiro. E Jesus sabia, mas essa mulher é muito peituda, porque em volta de Jesus tinha um cinturão de aço só de judeu, era difícil do estrangeiro chegar. Ele é judeu, mas ela abriu, entrou e chegou. Jesus teve alguns estrangeiros que chegaram nele, e ela chegou. Ele falou: mulher, mas o pão não é para o dono? Não é para o cachorrinho?
Mas é um cachorrinho que pela primeira vez conseguiu chegar perto de um judeu. A samaritana, por exemplo, de João 4, ela não podia tirar água no poço de manhã, na sombra. Ela ia tirar água, Jesus cruzou com ela em João 4, 3 horas da tarde, debaixo do sol escaldante que não tinha ninguém. Ela era estrangeira, ela era discriminada. E Jesus foi protegendo essa mulher, para essa mulher chegar até ele. E ele falou para ela. Ela falou, não tem problema que eu não pego o pão inteiro, mas o cachorrinho também não come da migalha. E aí ele soltou o elogio. Ó, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Já em Mateus 8 é um centurião romano, estrangeiro também. E não era nem com ele o problema, com o empregado dele que estava doente, morrendo. E ele ouviu falar de Jesus, ele foi. E ele chegou também até Jesus. Para esse daí o judeu já abriu logo a porta, porque é um centurião, uma guarda romana, né? Israel estava ocupada. E ele chegou, abriu assim o caminho, ele chegou. E falou para Jesus, olha, me dá só uma palavra. Só uma palavra. Eu não sou digno que o senhor vá lá em casa, não preciso de ir lá. O senhor só dá uma palavra que o meu servo vai ser curado lá. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Basta uma palavra do César, lá de Roma, e eu obedeço aqui, eu não preciso de vir aqui. Mas eu também tenho empregado e tenho escravo que trabalha para mim. Basta uma palavra minha. Eu digo para eles e eles obedecem. Portanto, nessa causa aí, nem eu soluciono, a minha palavra não vira nada, e nem César pode resolver. Mas o senhor não. O senhor dá uma palavra. O senhor tem mais autoridade que César do que eu. Dá a sua palavra, eu me submeto, eu obedeço, eu vou perseverar nela, e meu servo vai ser curado. Então vai, grande é a sua fé, nem em Israel há fé como essa. Para Jesus não existe fé grande ou pequena. Quando ele fala grande, existe a fé que obedece e persevera, aí é grande. A fé só é grande se ela obedece e persevera para Jesus. Quando Jesus abrir a boca para você e dizer, grande é a sua fé, é porque você não abriu mão, você radicalizou, você obedeceu e perseverou até a coisa acontecer. Ela é um grão de mostarda, tem que nascer, vai nascer, mas tem que perseverar. A pessoa que planta um grão de mostarda, ou que planta uma árvore ou uma roça, ele tem que perseverar, ele precisa de esperar a chuva cair, o sol bater, ele precisa de pôr adubo, ele precisa de cuidar para ver a árvore nascer. Então, portanto, em nome de Jesus, tem diversos pedidos aqui engavetados, que você engavetou porque não perseverou e nem acredita mais que pode acontecer, que o Espírito Santo quer que você pegue de volta. Pega de volta essa semente, planta, porque ela vai nascer em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração, não muito depois desses dias. Ó homem, ó jovem, ó mulher, grande é a sua fé. Você vai ver a conclusão disso numa árvore frondosa, abençoada. Você vai ver a resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Outra coisa importante que Jesus ensinou, para Jesus a fé sempre assume o controle da situação. Onde tem alguém com fé, meu irmão, sempre assume o controle da situação. O barco estava afundando, o povo desesperado, Paulo estava dentro do barco. Atos 28, ele assumiu o controle. Espera aí, calma aí. O povo está sem comer, o povo estava apavorado, falou, não, calma aí. Voltem a comer. Ninguém vai morrer de naufrágio aqui. Porque nessa noite eu estive orando e o Deus que eu sirvo falou para mim que todo mundo vai se salvar. Mas primeiro você precisa de comer, não pode entrar no desespero desse. Você assumiu o controle da situação. Você está entendendo? Jesus assume o controle da situação no barco. A tempestade vem, o vento vem. Pedro está desesperado, chacoalha, ele deu calma. E repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Por mais simples que seja a pessoa, se ela tem esse grão de mostarda, ela assume a situação. A fé é para assumir o controle da situação. Nesse texto aqui, no versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, assumiu o controle da situação. Estava uma bagunça. Ninguém podia resolver o problema.
Jesus repreendeu o demônio saiu do menino, e daquele momento em diante ele foi curado. No 16 estão dizendo, será que esse caso não é para nós? O que o inimigo quer é isso, que você não planta a semente. Quando você precisa de plantar a semente, é porque nós estamos lidando com casos impossíveis. Mas o inimigo não quer que você acredite que esse caso é para você, que você pode ter fé para resolver. Eu estou diante de pessoas aqui que estão há tempo com muitas coisas impossíveis e que não acreditam que pode resolver. Aliás, não acredita nem que ninguém pode ajudar mais. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda assume o controle. Olha o que ele diz aqui no 20. Ó. Porque vocês não têm fé, ela é pequena, não é um grão de mostarda. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ordenar, vocês vão assumir o controle e vai dizer a esse monte, vai para lá e ele irá. É ordenar. Presta atenção, o Espírito Santo, no capítulo 1 de Gênesis, está abraçado com o globo terrestre. A Bíblia diz que o Espírito está pairando sobre as águas. Ele abraça o globo terrestre, esperando uma boca dizer, haja luz. Esperando uma boca dizer, haja sol. Haja árvore frutífera. Haja animais. E ele vai materializando e se torna essa coisa linda que nós estamos vendo. Então o Espírito Santo está assim, ó, ele abraçou a sua causa. Ele está esperando você assumir o controle e dizer, e falar, e dar ordem. Ele está esperando. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome dareis ordem, em meu nome dareis ordem, expulsarei demônio. Purificarão os leprosos, curarão os enfermos, ressuscitarão mortos e anunciarão o ano do jubileu. Você viu o testemunho que nós colocou aqui há um mês atrás, da experiência do Marcelo de Guapiaçu? A criança nasceu morta, ele começou a orar lá fora e a criança voltou à vida. Acontece hoje ainda, fresquinho nosso testemunho. Testemunho da experiência do Marcelo, ele plantou a semente. Ele é fotógrafo, ele fotografou o menino quando saiu morto. E os médicos puseram ele para fora, não filma não, ou não fotografa não, vai para fora. Mas ele conseguiu tirar a foto do menino quando saiu morto. E ele saiu lá fora e ajoelhou e começou a orar a Deus. E alguém chegou na porta e falou, pai, entra outra vez. Ele entrou, o menino voltou à vida. Ele tirou a segunda foto. Esses dias no nosso meio. Para Jesus, a fé sempre assume o controle da situação. Olha, se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, você planta ela e você diz, você dá ordem, você abre a boca. A confissão precede a vitória. Tem que confessar, tem que falar. Tudo é criado pelo poder da palavra. Deus quer que você abra a boca. Deus quer que você fale. Ninguém vai falar por você. Faça a sua fé valer a pena. Para Jesus, todos têm fé. Para Jesus não existe fé grande ou pequena. Para Jesus, a fé sempre assume o controle das situações. Outra coisa, para Jesus, a fé não aceita desculpa do que é possível e do que não é possível. A fé começa a desmontar as desculpas. Deus comunica a verdade, o diabo, a argumentação e a desculpa. Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira e o homem é o pai da desculpa. Ué. É o pai da desculpa. Se é possível, ele fala, é possível, mas eu não tenho jeito para fazer isso, não. Se é impossível, ele já sai para a tangente. Isso aí é só com Deus, não é comigo, não. E não lança a semente. Olha o versículo 20, leia aí. Por causa da vossa pequena fé, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai para lá e ele irá. Nada vos será impossível. A desculpa do que é possível e do que não é possível.
Sempre haverá alguém fazendo o que os outros acham impossível. Repita comigo, ó. Sempre haverá alguém fazendo aquilo que outros acham impossível. Possivelmente você achou que se pusesse aquele lanchinho no canto, podia ganhar dinheiro, mas você não pôs um lanchinho lá naquela esquina. Alguém pôs e ganhou dinheiro. Possivelmente você disse, mas eu tenho uma mão boa para fazer salgadinho, mas é só para a família aqui, mas eu podia fazer um salgadinho e ganhar um dinheiro lá fora. Aí você vê a Dalva vendendo salgadinho, né? A Dalva sustenta toda a nossa célula. Já comeu o salgadinho da Dalva aqui? Quem? Aqui tem um monte de Dalva anônima aqui, o Dalvo, que teve a ideia, não fez, a Dalva fez, e olha agora aqueles carros para baixo, para se eu tivesse feito. Isso não é para mim, não. Entendeu, meu irmão? Aqui está sentadinho, aqui muitas vezes derrotado. Projeto engavetado. Sempre com a desculpa do possível e do impossível. E Jesus está dizendo, se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, sai do vocabulário essa história de impossível. Sai do vocabulário. Porque Deus está precisando que você lance a semente. O impossível é Ele que vai fazer. Pensa bem no que Ele vai ressuscitar hoje de sonho, vai ressuscitar na sua vida. Pensa em tantas coisas que você abortou e que Ele quer desenterrar, que Ele quer trazer a experiência viva na sua vida. Pensa num monte de coisa. Mas tem a desculpa da velhice. Uns acham que é muito velho, outros, eu sou muito novo, ainda vou curtir a vida. Tem essas histórias na igreja. Não, mas você pode liderar uma série. Mas não sei ler, eu não fiz 5 anos de teologia, e fica todo mundo enroscadinho aí, ó. Sentadinho, bonitinho, do jeito que o diabo quer, e não cresce. Nessa noite você está aqui para ficar do jeito que Deus quer. Amém. Em nome de Jesus. Para Jesus, a fé não aceita desculpa do que é possível e do que não é impossível, do que não é possível. E para arrematar, para Jesus existe um combustível que alimenta a fé. Tem um combustível. Quando você tem esse combustível, você tem coragem de lançar semente. Se você não tem um combustível, você vive na razão, no natural. Olha o versículo 21. Ó. Essa espécie de demônio só sai com oração e jejum. Vocês têm fé pequena, não é ainda grão de mostarda, e o pior de tudo, vocês não têm um combustível para ter coragem de plantar ela a hora que precisa. Vocês não têm coragem de ter uma consagração, tempo com o Pai. Vocês precisam de investir no TSD, tempo a sós com Deus. Aí vocês vão ver só se você não vai ter coragem quando você tem os enfrentamentos da vida. Você vai estar muito mais no Espírito do que na carne, muito mais no Espírito do que na razão, muito mais no Espírito do que no natural. Então está aqui no bolso, na caixa de fósforo, a sementinha. Mas você está no racional? Você está analisando as coisas no racional? Você está dizendo, para mim não dá? Foi o que os discípulos disseram, por que não deu para nós? Isso aí não é caso para nós? Não, aqueles que seguem a Deus, todo caso pode ser resolvido. Porque a base do cristianismo é na ressurreição. Quem segue Jesus é porque acredita na ressurreição. Não na reencarnação, na ressurreição, ou seja, Ele morreu e ressuscitou. O caso mais insolúvel é a morte. E o crente que é crente mesmo acredita na ressurreição. Paulo bradou com vitória em Corinto, dizendo, ó morte, cadê a tua força? Você foi tragada pela vida, porque Cristo ressuscitou. Então, se é para criar a base da sua fé, da minha fé, na ressurreição de Cristo, o que é impossível? Quando você abrir a boca, o que será impossível? Jesus não abriu a boca e não chamou Lázaro para fora?
Ele não deu o nome para você e disse que todos os outros nomes terá que se curvar perante o nome dele? Nome que tem no céu, na terra e embaixo da terra. Pensa bem, até o arcanjo Miguel, um nome. O anjo Gabriel se curva. E as hostes de anjos que manteve o estado original e não se rebelou. Até os nomes dentre os homens teve que se curvar na história. Pensa bem, Nabucodonosor, Herodes, Pilatos. Pensa bem no fim de Hitler. Tudo nome, que parecia nome grande, que vai se curvando na história. E os anjos caídos também. Pombagira tem que se curvar. Exu, Preto Velho, Bigis. Qualquer nome que se dá em entidades tem que se curvar. Se você aceitou Jesus, então voluntariamente você aceitou esse nome como para governo da sua vida. Você confessou. Então, quando você abre a boca, não interessa o nome que você está repreendendo. Pode ser do câncer, da AIDS, pode ser da doença mental. Você está repreendendo em nome de Jesus, e a Bíblia diz que não tem nome maior do que o nome dele. Então, por que nós temos medo de lançar semente? De confessar? Porque falta combustível. A gente não passa tempo com ele, nós não temos comunhão com ele. Chega na hora do vamos ver, fica dentro da caixinha de fósforo a sementinha, a gente não lança. Por medo, por insegurança. Ou simplesmente porque terceirizamos a nossa fé. Depois eu vejo com o meu líder de célula, ou telefone para profeta X ou Y, ou para alguém. Quando eu poderia já ter tido a minha experiência. Mas não tem problema não, porque nessa noite aqui, começa um combustível novo no seu coração, vindo do Espírito Santo. Nessa noite, nesse lugar aqui, o Espírito Santo está passeando aqui. E está usando a minha vida para chegar no seu coração. E está colocando a semente de grão de mostarda no seu coração. E está preparando o seu coração como uma terra fértil, para começar a nascer coisa boa para você e para os outros. E para você virar uma árvore frutífera, uma árvore grande para a multidão vir embaixo. Sabe o que vai acontecer de hoje para segunda-feira, se você estiver atento? Agora, a hora que você sair daqui, hoje é domingo, você vai ter a oportunidade de lançar no terreno a tua semente. Você não vai se acovardar, você vai lançar. Vai ter pessoas abençoadas, você e outros. Porque Deus está trazendo a palavra de vitória ao seu coração. E você vai fazer a sua fé valer a pena. Amém, meu irmão? Antes de poder dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Você vai iniciar uma carreira cristã. Você vai deixar um legado na terra. Você vai deixar um legado de fé para os seus filhos. Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, agora o que permanece, que vai para o outro lado, é a fé, a esperança e o amor. Sabe o que você vai levar para o outro lado? A fé, a esperança e o amor. Então faz a sua fé valer a pena. Começa nessa noite, nesse local, em nome de Jesus. O Senhor quer renovar a sua fé, fica em pé comigo. Aleluia. Faça a sua fé valer a pena. Para Jesus todos têm fé. Para Jesus não existe fé grande e fé pequena.